Fala aí, galera do canal. Vamos gravar mais um videozinho aí. Agora vamos falar sobre o efeito estufa. Efeito estufa. Cara, o efeito estufa é tribom. Quer dizer, às vezes, depende, né? Se tu ficar pensando naquela situação que tu deixa o carro estacionado no sol e quando tu entra no carro tá aquele calorão infernal lá dentro, bom, daí o efeito estufa não é legal. Mas o efeito estufa, tá? Ele é primordial para manter a temperatura média da Terra numa amplitude térmica pouco variável, tá? Se nós não tivéssemos o efeito estufa na Terra, nós teríamos temperaturas bem desagradáveis de noite, tá? Muito frio, tá? Então o efeito estufa é legal porque ele retém calor na atmosfera para esse calor à noite manter a temperatura da atmosfera relativamente constante, né? Ele vai liberando o calor e mantendo a temperatura, não deixando a temperatura atmosférica baixar tanto. Mas como é que funciona o efeito estufa, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: lá está o Sol, que nossa terrinha maravilhosa, e a atmosfera terrestre, ok? Tem uma infinidade de gases aqui, mas eu desenhei aqui como se existisse um limite físico para a atmosfera, mas não é bem assim, né? Você tem várias camadas, né, na atmosfera que não convém debulhar elas aqui agora. Buenas, vamos falar aqui de dois raios bem importantes, duas radiações bem importantes que vêm lá do Sol. Lá do Sol vem toda sorte de radiação, vem radiação infravermelha, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama, um monte de sorte de radiação. Mas tem duas radiações especiais, tá? Que são essenciais para entender o efeito estufa, que é a radiação, tá? Infravermelha. A radiação infravermelha é conhecida como frequência do calor, tá? A frequência do calor é a frequência da radiação infravermelha. Mas também vem uma outra desgraçadinha de lá, que é a radiação ultravioleta, que é aquela mesma radiação que tu tem que te proteger, que tu passa filtro solar para te proteger dela, né? Porque a radiação ultravioleta é a radiação que pode causar câncer de pele, tá? Essa radiação vem do Sol? Vem. Essa aqui também vem, tá? Mas assim, o que é o efeito estufa, tá? O efeito estufa é o seguinte, tá? Essa radiação aqui, a ultravioleta, tá? Quando ela vem lá do Sol, tá? Então imagina o seguinte: a radiação ultravioleta tá vindo lá do Sol, essa radiação ultravioleta, e ela vem fótons dessa radiação, que a gente não vai discutir agora o que são, tá? Mas o que acontece, tá? Essa radiação ultravioleta, como diria o meu amigo Marcos Bartelli, tá? Ultraviolenta. Essa radiação ultraviolenta, ela consegue passar pelos gases da atmosfera, tá? Bem de boas, tá? Porque ela tem uma frequência maior, logo vai ter um comprimento de onda menor, uma coisinha chata, a gente vai ver lá na parte de ondulatória, tá? Essa radiação ela consegue passar pelos gases da atmosfera e consegue, né, chegar até a superfície da Terra, ok? Tá, uma parte dela é refletida pelos gases, tá, ok? Mas uma grande parte dela chega até a superfície terrestre. Pois, só que o que acontece? Uma parte da radiação pode ser absorvida e outra parte pode ser refletida. Só que imagina o seguinte, tá? Quando você deixa uma bola cair, né? Se você deixar uma bola cair de uma certa altura e ela quicar, quando a bola quica e retorna, ela não volta a ter a mesma altura, ela volta a uma altura inferior. Por que isso acontece? Porque em cada kick, em cada reflexão que a bola sofre no solo, ela perde energia, tá? Ela perde energia. E com a radiação não é diferente. Quando a radiação ultravioleta, ela bater na superfície e refletir, ela vai perder energia. E, tá? De acordo com uma equação lá da física, a energia de um fóton ela é proporcional à constante de Planck vezes a frequência. Agora, a constante de Planck não muda. Mas se a energia está diminuindo, então é porque a frequência também está diminuindo. E se a frequência está diminuindo, vai interferir no tipo de radiação que eu estou tendo em questão. A radiação, ela chega na frequência do ultravioleta, só que quando ela reflete perdendo energia. Se a energia diminui a frequência. E quando ela não reflete mais na frequência do ultravioleta. Ela reflete na frequência do infravermelho, que é a frequência do calor. Só que a frequência
do infravermelho, ela tem um probleminha. Essa frequência do infravermelho, tá? Frequência do infravermelho, tá? Ela tem um comprimento de onda maior. O que é o comprimento de onda maior? Imagina o seguinte, tá? A radiação ultravioleta, ela tem um comprimento de onda como se fosse uns dentinhos bem pequenininhos aqui, ó. A radiação do infravermelho, tá? Que vai ter um comprimento de onda maior, ela tem como se fosse o aspecto aqui, ó, dente de uma serrinha de cortar ferro, dente de um serrote. Esse comprimento de onda maior é que vai dar a treta. Por quê? Quando a radiação ultravioleta, infravermelho tenta sair, pelo fato dela ter um comprimento de onda maior, né, isso aqui, ela vai começar a refletir nos gases da atmosfera e aí ela vai acabar voltando, né, de volta para a superfície. Ela reflete, tenta sair, não consegue, retorna. Os gases da atmosfera acabam refletindo a radiação na frequência do calor, né, na frequência do infravermelho, que tenta sair, jogam de volta para a atmosfera. Então olha que baita sacanagem. A radiação entra na atmosfera terrestre na frequência do ultravioleta. Só que quando essa radiação bate na superfície, reflete aqui nos mais variáveis objetos, superfície, enfim, e tenta sair, ela sai com menos energia. Se ela sai com menos energia, ela sai numa frequência menor. Ela tenta sair numa frequência do infravermelho. A frequência do infravermelho, por ter um comprimento de onda maior, né, ter esse aspecto aqui, não consegue passar pelos gases da atmosfera e os gases da atmosfera acabam devolvendo essa radiação de volta para a superfície. Ou seja, você está tendo uma retenção, né? Você acaba tendo aqui uma retenção de calor na frequência do infravermelho. O calor entrou, a radiação entrou na frequência do infravermelho e não consegue sair na frequência do... a radiação entrou na frequência do ultravioleta, perdão, e não consegue sair na frequência do infravermelho. E aí você acaba retendo energia em forma de calor aqui nos gases da atmosfera, né? Beleza. Como eu estava falando no começo do vídeo, essa retenção de calor, ela é legal? Né? Porque de noite, como você tem calor retido na atmosfera, esse calor vai sendo liberado gradativamente à noite, não deixando a temperatura média da atmosfera baixar tanto à noite. Mas o efeito estufa, tá? Ele pode causar um aumento médio na temperatura do planeta? Pode. A partir do momento em que você começa a ter um acúmulo excessivo de gases aqui, tá? Você vai maximizando esse processo, porque assim, nem toda radiação infravermelha fica retida. Alguma parte dela consegue fugir de volta aqui para o espaço. Mas a partir do momento em que você intensifica a quantidade de gases mais pesados que estão na atmosfera, você acaba maximizando o processo dessa reflexão e quase nada de radiação consegue escapar. Então você acaba aumentando aqui o gradiente de calor retido, aumentando, né, a temperatura média do planeta. Tá? Uma coisa bem interessante assim que vem em função disso é o seguinte: quando você procura um planeta para habitar, primeira coisa que você procura naquele planeta, água. Segunda coisa, que o planeta tem atmosfera. Por quê? A água é essencial, óbvio, mas você ter uma atmosfera também é essencial para que você tenha um efeito estufa estabelecido naquele planeta de tal modo que a amplitude térmica entre o dia e a noite não seja tão grande e a forma de vida consiga, né, se adequar àquela amplitude térmica ali, ok? O efeito estufa também ele é usado, aqui eu dei a nível, né, de nível de planeta, mas você vai ter o efeito estufa dentro do carro, né, mas também tem o efeito estufa dentro daquelas estufas que são projetadas para a produção de flores, hortigranjeiros, né? Principalmente em regiões frias, né? As pessoas acabam lá, eu quero fazer um esqueminha aqui rapidinho, ó. Aí você pega lá em regiões frias, né? Aqui está o sol, bem paquito, eu sou o sol, acelerar que você é o sol, Aí os caras criam lá estufas, né? Vamos aqui uma estufa bem aqui a grosso modo, tá? E a superfície dessa estufa aqui, a parte, a cobertura, o telhado dessa estufa aqui, ela é um plástico, né? Ela é um plástico
translúcido ou transparente, tá? Translúcido. Qual é a função desse plástico aqui? Tá? É a mesma da atmosfera terrestre. O que acontece? A radiação que entra aqui, que vem lá do Sol, que vem na frequência do ultraviolento, né? Ela consegue passar pela estrutura do plástico, só que quando ela reflete na superfície aqui, ela perde energia, o mesmo esquema de antes, e reflete na frequência do infravermelho, que é a frequência do calor. Esse cara não consegue passar pela estrutura do plástico, então o plástico devolve para dentro da estufa. Reflete, volta para dentro da estufa. Reflete, volta para dentro da estufa. Então tu acaba tendo uma retenção de calor dentro do ambiente, o que acaba esquentando o ambiente, certo? Mesma historinha do carro. E aí, se isso aqui for uma estufa de hortigranjeiros, imagina os alfacezinhos que estão plantados aqui dentro, as rúculas, tomates, eles precisam de energia em forma de calor para acelerar o metabolismo, né, e poderem realizar a fotossíntese e crescer mais rápido. Então, quem planta esses hortigranjeiros, né, está em regiões frias, como aqui no Rio Grande do Sul, né, no inverno acaba plantando aqui dentro, porque essa retenção de calor pelo efeito estufa vai acelerar um mecanismo da planta, né, que é a fotossíntese, né, e aí as plantas vão acabar crescendo mais rápido, porque você tem essa retenção de calor aqui meio mecânica proporcionada pelo efeito estufa. Tá, galerinha? Então assim, salve o efeito estufa. Ele não é o vilão da história, tá? Ele pode ser legal sim, tá, para você produzir hortigranjeiros, ou é legal sim para você manter a temperatura média do planeta. O que você não pode ter o efeito estufa em demasia, né, para não esquentar a temperatura muito do planeta e causar aqueles derretimentos lá dos gelos, das calotas polares, né, aquelas coisas lá, tá? De novo, eu deixo em cópia o meu amigo Marcos Bartelli, se ele quiser, numa outra hora, ir gravar uma videoaula e contribuir para o canal, falando um pouco mais do efeito estufa e dos efeitos que se implicam lá na geografia, tu está desafiado, Bartelli, a fazer um vídeo e postar aqui para meus alunos, tá? Valeu, cruzada, abraço, até o próximo.